Psicanálise em 12 lições. Lição 1, da psicologia à psicanálise. Nesta primeira aula, as palavras-chave que serão estudadas serão consciência, consciente, subconsciente, atenção, inconsciente, psicologia, psicanálise, Freud, semiconsciência, latente, memória latente. Visite o nosso blog estudando psicologia e psicanálise.blogspot.com.br, tá? Então vamos iniciar o nosso estudo da psicanálise em 12 lições, estudando então a origem da psicanálise. Ela teve origem na psicologia, né? E a psicologia também teve sua origem lá da filosofia. Vamos em frente então. Certamente você sabe muito bem que através da psicologia corrente não se tinha até bem pouco tempo nenhuma noção, a não ser metafísica, dos fatos inconscientes propriamente ditos. Tá? Falava-se, por outro lado, de fatos subconscientes e conscientes. Tudo isto, porém, era estudado em conjunto, na vida psíquica, conhecendo-se apenas tais fenômenos pelos seus efeitos, mais ou menos imediatos, mas sem análise detida quanto à elaboração desses processos mentais. Os fenômenos subconscientes eram aqueles que ficavam na borda da consciência, ao redor da consciência, né? Enquanto um deles ocupava o centro da vida consciente, focalizado pela atenção. Exemplo, vamos ver então um exemplo. Um indivíduo concentra a sua consciência numa determinada leitura. Todos os fatos subconscientes que vivem em torno da consciência são, no momento, afastados pela centralização da atenção no assunto em apreço. Se uma pessoa qualquer, entretanto, diz, por esta ocasião, uma frase que interessa o indivíduo que está lendo, ele poderá apreciá-la de pronto, de maneira imediata, o que prova que a frase proferida pelo outro estava sendo ouvida de modo subconsciente. Outras vezes estamos lendo um trecho literário com toda a atenção. De repente alguém nos faz uma pergunta. Damos muitas vezes a resposta sem desviarmos a atenção do trecho literário. Quer dizer, respondemos à pergunta automaticamente. Ou melhor, a resposta é, neste caso, essencialmente subconsciente. Assim, explica a psicologia os fatos subconscientes. A consciência é, para os psicólogos da escola tradicionalista, uma variação que vai desde os processos que avizinham com a subconsciência até a perfeita e intensa representação dos estados de atenção. O inconsciente, ou melhor, os fatos inconscientes, não podem, para eles, ser objeto de um estudo direto, embora não neguem a sua existência pela apreciação de seus resultados no todo psíquico. Concluímos, portanto, que até então a psicologia estudava os fenômenos do psiquismo humano em síntese, não podendo separá-los, fenômenos estes que, em última análise, eram apreciados pelos diferentes graus e espécies da atenção. Vejamos um esquema que esclarece o que estamos dizendo. Nós vamos imaginar três circunferências. Uma delas, no interior das três dessas circunferências, imaginemos que esteja a atenção, né? Ou seja, a consciência concentrada. Logo a seguir,
né, temos outra circunferência, que é a circunferência da consciência, onde estão os fatos subconscientes. E, mais externamente, por último, esta última circunferência, né, que pega os fatos inconscientes, ou seja, fora da consciência. Então, interiormente temos a atenção, mais exteriormente nós temos a consciência e mais externamente ainda nós temos os fatos inconscientes. Vemos que os fatos subconscientes acham-se em torno da consciência, como os insetos quando giram em torno de um foco luminoso, né? Então aí nós temos os fatos subconscientes. Tais fatos não passam, afinal de contas, de processos conscientes, pois se encontram na órbita da consciência, apenas são considerados subconscientes enquanto o centro da consciência não pode deter, num dado momento, a representação psíquica subconsciente. Preferimos, por isso, chamá-los de semiconscientes. Tá? Então, semiconscientes. Assim são eles atualizados, cada qual de per si, quando centralizamos na consciência através dos diversos graus e espécies de atenção. Vejamos que a consciência tem como característica especial, se não determinante, a atenção. A atenção concentra todas as energias psíquicas na representação de um objeto. Há duas formas gerais de atenção, em diferentes graus: a atenção espontânea e a atenção refletida ou voluntária. No primeiro caso, que é a atenção espontânea, a consciência é concentrada espontaneamente. No segundo, que é a atenção refletida ou voluntária, a atenção surge pelo desejo de conhecer. Quando, por exemplo, lemos um romance com interesse, o fizemos por intermédio da atenção voluntária. Ao contrário, quando ouvimos de súbito uma forte detonação, somos despertados pela atenção espontânea. Mas, como e por que ficam essas ideias soltas, semiconscientes, à espera de se tornar conscientes num dado instante? Se muitas vezes respondemos imediatamente à pergunta que se nos fazem, quando estamos com a atenção voltada para um determinado assunto, ou outras vezes isto não nos é possível. Por quê? Será porque não tenhamos consciência de que sabemos a resposta? Absolutamente. Já vimos que podemos responder sem dificuldade, de maneira imediata, a qualquer pergunta que nos é feita quando estamos com a atenção voltada para um determinado objeto. Isto é, com a consciência centralizada. Ora, se em outras ocasiões já não é possível respondermos, nem por isso deixamos de sentir que sabemos solucionar a atenção, ou melhor, solucionar a interrogação. Logo, temos consciência de que, procurando bem, dando tratos à bola, digamos assim, havemos de encontrar a resposta solicitada. Mas por que da vez primeira respondemos tão facilmente e já agora encontramos sérias dificuldades de memória? Tudo isto será objeto de mais um detido exame. E para maior clareza, havemos de nos utilizar dos exemplos. Tomemos assim o segundo caso referido. Um indivíduo lê uma página literária atentamente. Responde de súbito com a maior facilidade à pergunta feita, etc. Suponhamos que dias depois ocorra o mesmo episódio, a mesma cena, o mesmo fato, e o indivíduo é impossibilitado de responder. Esquece-se, embora momentaneamente, da resposta. Suspende a leitura, concentra a consciência, procura a palavra ou a frase desejada para explicar ao interlocutor a pergunta que este lhe fizera. Mas é impossível, não se lembra, apesar de ter a certeza de que a sabe. Ainda mais,
A resposta está na ponta da língua, continua, entretanto, presa, insolúvel. O indivíduo desiste, retoma a leitura despreocupadamente. As páginas, tantas, a frase, a palavra, a resposta procurada, enfim, aflora a consciência. O que se passou no mecanismo psíquico? Quem escondeu a frase tantas vezes solicitada? Por que não veio ela à luz da percepção no instante oportuno? Não era a resposta em apreço um fato subconsciente e que, portanto, ali estava na borda da consciência para se tornar objeto da nossa atenção voluntária desde que fosse preciso? Ou ainda, ali, tão perto para ser percebida de maneira automática ou propriamente de forma subconsciente? Conclui-se daí, então, que os fatos subconscientes vão e voltam à consciência, centralizados, às vezes pela atenção, e outras vezes estão tão próximos que não é necessário o concurso desta para eles se exteriorizarem, porque o indivíduo pode ler ou responder a perguntas de modo automático ou subconsciente, porém, tudo isto em certas e determinadas circunstâncias. Dir-se-ia que os fatos subconscientes ficam, pois, à mão da nossa percepção interna, para serem utilizados quando desejamos. Este verbo é empregado aqui no sentido corrente, tá? Mas nem sempre eles nos são submissos. De um momento para outro se escondem, agindo assim como pequeninos traidores de nossa vida psíquica consciente. Certamente esses fatos subconscientes encontram algum obstáculo, a qualquer coisa que impede os seus reaparecimentos na consciência, de que não nos dá nenhuma explicação a psicologia tradicionalista. Assim é. A psicologia só estuda o todo psíquico. Os fatos subconscientes vivem, por assim dizer, em plena consciência. Apenas um deles é centralizado pela atenção. Enquanto isto se passa, outros circundam o centro, que os psicólogos chamam de consciência propriamente dita. Concluiremos, portanto, que o indivíduo é capaz de responder a uma pergunta qualquer de maneira subconsciente, o que faz automaticamente, porque o centro da consciência acha-se ocupado por uma determinada representação, e para o qual convergem todas as energias psíquicas movidas pela atenção. Em síntese, a psicologia estuda a vida psíquica consciente, não tendo senão uma ideia vaga do inconsciente. Há, por assim dizer, uma consciência em conjunto, cujas ideias entram em foco, centralizadas pela atenção. Nada mais. Ao contrário, para Freud, os fenômenos mentais são estudados de modo diverso e o inconsciente, que para a antiga escola não pode ser objeto direto de análise, né, psicologia, é, segundo os ensinamentos da psicanálise, a única razão de ser de sua doutrina. Assim, quando observamos que uma ideia tinha livre curso na consciência e que depois custa se apresentar, concluímos que essa ideia foi atraída para longe, para outra região do espírito, em uma palavra, para o inconsciente. A fuga dessa mesma ideia há de estar forçosamente ligada com algum motivo. Deve haver alguma razão plausível para que ela já se apresente com dificuldade. Há qualquer coisa que resiste à sua exteriorização. Do contrário, o inconsciente não a atraía. Mas ainda precisamos insistir no mesmo exemplo da explicação anterior. Suponhamos que a resposta vem mais uma vez, embora com enorme dificuldade,
à tona do consciente. Passa-se o tempo, muito tempo mesmo. Um belo dia, a mesma pergunta é feita ao indivíduo em questão. E a pessoa esqueceu completamente de dar a solução solicitada à pergunta exigida. E diz excitado: eu sabia muito bem isso, mas não há meio de me lembrar. Se é, por exemplo, um fato histórico que não lembra, terá o indivíduo que procurar de novo a explicação do episódio num livro de sua estante. Se é a simples deslembrança ou esquecimento do número de um telefone, terá a pessoa que recorrer ao catálogo, etc. Esses exemplos superficiais servem para o seguinte esclarecimento. Uma ideia aparece e reaparece na consciência sem nenhuma dificuldade. É uma ideia capaz de se tornar consciente. Depois, ela aparece e reaparece na consciência com alguma dificuldade. A mesma ideia, finalmente, não mais reaparece na consciência. Ora, se eu tenho entrada livre na casa de um amigo, onde me acatam os membros da família, e se de uma hora para outra, começo a notar uma certa má vontade em me receberem, para depois de insistir nas minhas visitas, meu amigo me fechar a porta da rua, claro, que eu, dando um balanço nos meus atos, nas minhas atitudes de comportamento, etc., venho a descobrir o motivo, ou os motivos dessa ruptura de relações amistosas. Da mesma maneira, pesquisando o porquê, o motivo de uma ideia aparecer ou fugir inteiramente da consciência, levou Freud a encontrar uma explicação para isto. Certamente tais ideias hão de ser atraídas para dentro por alguma força, encontram certa barreira, ou, melhor, resistência no momento do novo acesso à nossa consciência. Esta resistência se torna tanto mais violenta quanto deixam esses elementos psíquicos de comparecer definitivamente ao serviço de nossa memória. Havemos, por isso, de considerá-las latente em nosso espírito. Isto é, teremos que admitir que, durante a fuga da consciência, essas ideias hão de ficar escondidas em algum lugar da nossa vida psíquica. Já com esta conclusão, aliás, sumária, não nos é mais possível conceber o psiquismo englobadamente em um só dinamismo consciente. E encontramos, portanto, outros fatores inibitórios na simples manifestação das representações psíquicas, apenas solicitadas pela atenção. A atenção voluntária já não é, desse modo, suficiente para centralizar uma determinada ideia na consciência. Se o fosse, estaríamos sempre prontos a responder a uma pergunta que nos é conhecida, à qual várias vezes damos solução imediata e até mesmo de maneira automática. Entretanto, isto nem sempre acontece. Não raro esquecemos, e apesar de estarmos com a atenção voltada para o assunto a ser respondido, não o encontramos de maneira alguma. Se é uma palavra, nos vem 1001 parecidas, idênticas, alusivas e que substituem a procurada, mas a verdadeira fugiu. Dir-se-ia que as outras correm atrás dela brincando de esconder e quantas vezes não a encontram. Pois bem, é aí precisamente que começa a psicanálise, com a descoberta de uma outra região do espírito e que se chama inconsciente. Na lição 2, estudaremos então como nasceu a psicanálise. Tá? Até a lição número 2.